A gente continua falando da conclusão dos trabalhos dos deputados da CPI das cavas subaquáticas, como nós vimos agora no VT. E eu recebo aqui nos nossos estúdios o deputado Maurici do PT. Boa tarde, deputado. Bem-vindo novamente ao Alesp Notícias. Boa tarde, Júlia. Boa tarde aos nossos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede Alesp. Aproveitando então o gancho da nossa reportagem, dizendo da aprovação do relatório, que foi regular. O senhor veio aqui em outras oportunidades, contrapondo sempre aquilo que estava em curso na CPI. Não posso deixar de perguntar qual a conclusão do senhor com relação à CPI. Então, eu tenho uma discordância com relação ao relatório final que foi aprovado pela CPI. Eu e o deputado Walter Vicione, que votamos pelo parecer, pelo relatório alternativo que a gente produziu, e o deputado Ricardo Madalena, que se absteve de votar. E por que isso, Júlio? Por duas razões. Primeiro, porque, de fato, a cava representa risco ambiental, eu estou convencido disso, a todo o ecossistema da Baixada Santista, em especial do mangue. Em segundo, porque é inegável as inconformidades no processo de licenciamento ocorrido. Essas inconformidades foram admitidas pelo representante da VLI e da Uzi Minas, que prestaram seus depoimentos, por assim dizer, à CPI na reunião anterior a essa que aprovou o relatório. Então, essa é a razão da minha inconformidade. E dentro do relatório final que foi aprovado, se recomenda medidas para uma maior segurança da obra. O que o senhor entende dessa aprovação do relatório com essas recomendações? Não, eu acho que é um contrassenso. Por quê? Porque quando recomenda, primeiro diz que é seguro, que é uma maneira adequada de destinar os detritos que foram dragados do canal e que é seguro. Mas aí recomenda que o monitoramento que é feito ano a ano passe a ser feito mês a mês. O segundo é o seguinte, manda ressinalizar o canal, mesmo admitindo que não há risco de acidente. Então, há um contrassenso. O próprio resultado da CPI, o relatório, ao dizer que não há risco, que a cava tenha uma destinação adequada, ele também apresenta o seu temor de que, de fato, possam acontecer acidentes e o vazamento do material contaminado. O senhor nos aponta, então, as suas preocupações com relação ao relatório final. Do outro lado, o que esse relatório apontou é que o senhor concorda, que o senhor acredita que foi esse o caminho mesmo durante esses 6 meses de trabalhos da CPI? Da CPI em si? Isso. Olha, Júlia, eu não tenho acordo. Eu não tenho acordo porque, primeiro, a CPI começou por ouvir a CETESB. E, na minha opinião, ela deveria ter iniciado por ouvir os ambientalistas que denunciam a questão, que é o que acontece no processo judicial. Em segundo lugar, o presidente da CPI não nos permitiu convidar sequer o então superintendente de patrimônio da União à época, para saber se a União havia sido consultada ou não sobre a colocação da cava subaquática. Afinal de contas, o espelho d'água é patrimônio da União e é responsabilidade da SPU. Então, eu acredito que houve um cerceamento. O senhor falou, lá no início agora da nossa entrevista, o senhor falou sobre esse relatório que foi aprovado, que nós apresentamos agora a reportagem, e que foi apresentado também um relatório alternativo, Isso. Não é? O que contém esse relatório alternativo, para quem não acompanhou, esse último dia de trabalho da CPI, esses últimos dias em que o senhor apresentou? O relatório, basicamente, grosso modo, apresenta duas questões. A primeira questão é a seguinte, os riscos que aquela maneira de dispor os resíduos dragados do canal representam para o ecossistema da Baixada, em especial para o ecossistema do mangue. Quais riscos são esses? Veja só, se colocou num buraco, uma cratera, no meio de um canal, a 90 metros do lugar, do canal onde trafegam navios de 300 metros de comprimento, enormes, 70 mil toneladas de carga, outras 70 mil toneladas do próprio navio, um volume de 1.800.000 metros cúbicos de material tóxico. Ou seja, é do tamanho de um Maracanã, de um estádio de Maracanã, a cratera que foi colocada lá. E mais do que isso, há previsão de instalação de outras 4. Então, a cava, e aí vamos passar para as inconformidades. A cava prevista no EARIMA é uma chamada cava confinada. Mas o que está lá não é uma cava confinada.
que está lá é, no máximo, uma cava contida. Por quê? Primeiro, ela não é submersa, parte dela está acima do leito do canal e não abaixo, como seria o caso de uma cava submersa. Em segundo lugar, ela não tem proteção lateral. Por exemplo, uma cava confinada deveria ter um enrocamento de pedras. Não tem isso lá, correto? Um acidente qualquer, ou um abalroamento, pode provocar não só o rompimento, como o abalo daquela estrutura e o consequente vazamento do material tóxico. Ah, não há acidente. Claro que há. Esses dias um trem da CPTM não conseguiu frear aqui na estação Júlio Prestes e bateu no terminal. Todos viram isso porque foi amplamente divulgado. Isso um trem que tem rodas, roda tem freio. Ora, imagina um navio de 150 mil toneladas, que não tem roda, que está trafegando sobre a água. Qual o risco de ele fazer uma manobra mal feita e abalroar ou abalar aquela cava? É grande. Nos últimos 9 anos, nós tivemos 300 acidentes com navios. Não é pouca coisa. Agora, no princípio do mês, um navio entravou o canal do Panamá e há pouco tempo o canal de Suez. Então, é perfeitamente possível que hajam acidentes. E, por fim, é a música de Caetano, não é? A força da grana que ergue e destrói coisas belas. A disposição correta seria colocar aquele resíduo a seco, tratar e não depositar dentro da água, a 90 metros do canal, onde trafegam grandes navios. E mais, ali é praticamente uma curva de 90 graus. Veja que a CPI, no relatório oficial, fala, não, tem que marcar melhor com boias para ver onde o navio passa. Ou seja, ao dizer isso, ela reconhece que há risco. E, no entanto, o relatório diz que está tudo bem. Pensando, então, nesse pós-CPI, né? A CPI finalizou com a entrega do relatório. Pensando na sua legislatura e pensando também dentre tudo isso que o senhor nos traz de contraponto ao que o senhor viu nesses 6 meses de investigações, enfim, de análise. Como, então, a sua legislatura pode conversar ainda com aquelas pessoas do local ou ter um outro tipo de trabalho com relação a essa questão das cavas aqui no estado de São Paulo? Né? Então, mas eu acho importante, Júlia, falar de uma outra questão. O que foi licenciado pela CETESB não é o que está colocado lá. O que foi licenciado é, de fato, uma cava confinada. Mas o que está lá não é uma cava confinada. O que significa isso? Significa que o que está lá é diferente do que foi apresentado no estudo de impacto ambiental. O rito de aprovação, de licenciamento de uma situação como essa, de um empreendimento como esse, prevê audiências públicas, prevê análise do CONSEMA, prevê a discussão com a sociedade, portanto. Ao fazer o licenciamento de forma diferente do que está lá, não se discutiu com a comunidade a cava e os riscos que ela apresenta. A VLI diz que foi feito, mas o que foi feito foi a discussão do processo de dragagem e não de construção da cava. Então, além da questão do risco ambiental, há inconformidade com o rito, com o processo legal de licenciamento. Agora, o que a gente espera? Nós vamos pegar esse relatório, vamos levar ao Ministério Público Estadual, vamos levar ao Ministério Público Federal, até porque há uma discussão judicial sobre isso. Vamos levar ao Tribunal de Justiça e vamos levar a Baixada, as entidades ambientalistas, a imprensa, para que a sociedade possa ter minimamente o contato com essa questão, com esse risco a que ela está submetida. E aí, é claro, há instituições e órgãos na sociedade capazes de dar conta desse desafio, que é proteger a sociedade dos riscos que aquilo apresenta. E o senhor falou de desafios e o passivo ambiental que fica, né? O depois, né? O que de impacto, não nesse momento só, mas nos próximos anos e próximas décadas. Cai um pouquinho, acho que a gente falou uma outra vez sobre essas questões ambientais, falávamos da chuva lá em Franco da Rocha, enfim, de que quando acontece, as coisas precisam ser organizadas muito rápido. Então, por isso que é preciso um planejamento para que não chegue justamente ao momento do deslizamento, ao momento, enfim, de que a natureza sinta ou que as pessoas no entorno sintam as consequências, é isso. Então, Júlia, há um descompasso entre o tempo de vida dos protagonistas aí. Um ser humano vive o quê? 70, 80, 90, 100 anos. Uma empresa, uma grande empresa multinacional, vive o quê? 100 anos, 200 anos, 300 anos. A Vale do Rio Doce pode durar séculos. Agora, o resíduo tóxico que está lá embaixo dura milênios.
Sabe Deus o que pode acontecer mais adiante. Então é um passivo ambiental que vai ficar lá para sempre. Perfeito, deputado. Muito importante sempre a vinda do senhor aqui ao Alesp Notícias, ao estúdio. Nós aqui do Alesp Notícias também deixamos aberto o espaço para os outros deputados aqui da CPI das Cavas Subaquáticas, inclusive até o presidente, o deputado Barros Munhoz, se quiser vir aqui também repercutir o relatório que foi aprovado então ontem. E agradeço também sempre a contribuição do senhor aqui ao Alesp Notícias, sempre vindo falar com a população. Muito obrigado a você, Júlia, e muito obrigado às pessoas que nos acompanham aqui na Rede Alesp. Grande abraço. Obrigada, deputado.